Olá, vocês já ouviram falar sobre a lenda El Dorado? El Dorado é uma história, uma lenda que ficou conhecida desde a chegada dos primeiros europeus aqui nas Américas. Eles ouviam dizer a respeito de um lugar onde existia tanto ouro que tudo o que aquela tribo daquele lugar vestia, usava, tudo era feito com base no ouro. E El Dorado não era o nome do lugar, o nome da tribo. Era dito sobre o governante. E a lenda dizia que aquele lugar era tão rico em ouro que o próprio governante daquela tribo se banhava todos os dias em ouro. E era então El Dorado, o dourado, conhecido como o dourado, porque na sua pele, a sua pele era coberta por ouro. Aí vamos imaginar os europeus chegando numa terra desconhecida, primitiva, ainda virgem, e ficarem sabendo a respeito de um lugar onde tinha ouro nesse tanto, nessa abundância, a ponto do governante daquela tribo poder se banhar em ouro. Óbvio que isso encheu os olhos de cobiça dos europeus. E isso resultou em muitos filmes, muitas histórias, muitas expedições, muitas mortes em busca desse tal lugar onde ouro estava à disposição para qualquer um. E antes mesmo das Américas serem descobertas, desses europeus virem atrás do ouro, a humanidade já havia sido fascinada por esses metais preciosos, por essas gemas preciosas, tudo isso que reluz, que brilha. Desde a época, por exemplo, dos egípcios, milhares e milhares e milhares de anos antes das Américas serem descobertas, os egípcios, ainda que vivessem lá no norte da África, em região árida, em deserto, onde tudo era difícil de ser cultivado, de crescer, a vida, a sobrevivência era muito custosa, eles ainda assim se preocupavam com o tal ouro, com os metais preciosos, e era um jeito de se adornarem, de se atribuírem valor, criando aquelas pedras, aquelas peças, aqueles ornamentos enormes e carregados dessas preciosidades, em especial do ouro. E tantas outras civilizações se dedicaram a buscar esses metais que brilham, essas disputas, a África mesmo. Quantas vezes nós ficamos sabendo a respeito daqueles lugares onde se buscam os tais diamantes, quanto sangue não foi derramado, quanto a humanidade tem corrido atrás desse metal que brilha, que reluz e que atribui valor a quem o possui. Quando os europeus chegaram aqui na América, nas Américas, tinha tanta coisa para eles poderem explorar, utilizar, desfrutar. As riquezas eram inimagináveis, porque havia verde, havia natureza, havia terra boa, havia árvore para todos os lugares, de todos os tipos, animais, enfim. Tantas e tantas e tantas eram as oportunidades de encantamento e mesmo de exploração. Mas eles ignoravam a beleza que havia natural. Eles queriam era desbravar em busca de ouro, em busca de metal precioso, em busca de pedras, de gemas preciosas. E a pergunta é essa: por que será que a humanidade, nós nos encantamos tanto com isso que brilha, com esses apetrechos que nós cobrimos o nosso corpo para chamar atenção? Por que será que o brilho fascina tanto nosso olhar? Que seria esse brilho que ele representaria
para que a gente desse a vida, muitas vezes, para buscá-lo. Quando nós colocamos em nós, quando nós nos vestimos com algo que é raro e, portanto, caro, porque o que dá preço nas coisas é exatamente o tanto que ela está disponível. Quando nós colocamos em nós algo que é caro, que é raro e que poucos têm, nós temos a sensação de que valemos mais do que os outros. Uma ilusão infantil, mas que infelizmente predomina na alma humana. Todos nós carregamos essa ideia equivocada de que aquilo que eu possuo, aquilo que eu tenho, aquilo que eu uso, fala sobre mim, me valoriza ou me desvaloriza, faz com que eu seja mais, melhor, maior do que os outros. Por isso esse encantamento, essa busca frenética a respeito do que brilha. Nós sentimos um prazer em nos cobrir de algo que chama a atenção das pessoas. Quando as pessoas olham para a gente e dizem assim, uau, olha essa pedra que ela possui, esse ouro, olha o tanto de ouro, olha essa roupa, olha essa vestimenta, olha isso que ele tem, que ela tem, que tamanho, que caro. E aí nós deduzimos, infelizmente, nós deduzimos essa pessoa é especial. Nem sempre. Infelizmente, talvez até o que a gente mais encontre é quanto mais nós nos carregamos daquilo que brilha, talvez mais haja vazio em nosso coração. Talvez mais nós não saibamos o nosso próprio valor como pessoa, como ser humano, como mente, como coração, como alma. E precisamos nos carregar de apetrechos que possam falar por nós. Essa nossa sociedade vem, infelizmente, buscando as coisas do mundo, as pratas e os ouros, os rubis e os diamantes, nessa tentativa de aparecer, de dizer, olha, eu existo, veja como eu sou importante, eu carrego um diamante, eu tenho ouro, eu tenho posses, então vejam, certamente eu valho grande coisa. Apesar disso parecer estranho, e hoje já sabemos que não é bem assim a história, que o valor de uma pessoa é intrínseco. Isso quer dizer, depende de quem ela é e não do que ela carrega, nem do que ela veste. Mas o fato é que ligamos a TV e buscamos justamente aqueles que mais brilham nesse sentido de purpurina, de festejo, de aparência. Tem um livro que se chama O Poder dos Quietos, de Susan Cain. E esse livro conta justamente a respeito dessa predominância da sociedade em gostar de tudo que brilha, de tudo que fascina. Susan Cain, ela buscou a respeito explicações, pesquisas, dedicou mais de 30 anos de sua vida pesquisando a respeito desses temperamentos dos seres humanos. Por que as pessoas se encantam tanto com as aparências, com essas coisas que fascinam? E ela narra no seu livro, que é muito interessante, fica a dica para a leitura, O Poder dos Quietos, de Susan Cain. Ela conta que lá pelos anos de 1800, por exemplo, uma pequena comparação que ela faz. A sociedade tinha uma certa predominância a respeito de valor, sendo, por exemplo, o caráter. Então, lá nos anos 1800, as pessoas ainda primavam pelos valores humanos, pela ética, pela conduta correta, pelo dever cumprido. E ela diz que naquele momento ainda existia um culto, o que ela chamou um culto ao caráter. O caráter importava. Então ela dizia que naquela época, se alguém chegasse para o pai de família e dissesse assim, olha, sua filha tem dons artísticos, ela pode trabalhar num teatro, num cabaré. E aí ela conta que provavelmente esse pai teria grande chance de infartar, que era a última coisa que ele gostaria para a filha dele, que carregava um bom nome e não deveria se expor dessa forma. Com
o advento do cinema mudo, do teatro, lá no começo dos anos 1900, isso mudou. E Susan Cain diz então que nós passamos a cultuar outro tipo de valor, e ela chama isso de culto à personalidade. Então, se antes o culto ao caráter predominava a honra, a ética, os valores, a conduta correta, a honra do nome, lá mais tarde, depois do teatro, quando a purpurina começa a ganhar espaço, então os valores predominantes eram: se você for fascinante, brilhante, envolvente, se você for apaixonante, sedutor, então as cores, o brilho, a dança ganhou espaço, e isso predomina até hoje. Susan Cain, para falar desse livro, explica a diferença entre o ser que é introvertido e o outro que é extrovertido. E nós já falamos mais sobre isso daqui a pouco. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos: A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenz Beira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Estamos aqui conversando a respeito do livro O Poder dos Quietos, de Susan Cain. E ela conta, então, nesse livro, sobre... Ela nos explica a respeito dos dois tipos básicos de personalidade, que faz com que a humanidade se divida mais ou menos a partir dos que somos introvertidos e daqueles que são mais extrovertidos. E a Susan Cain diz que em cada época, em cada era da humanidade, o outro valor se sobrepõe. Já teve tempos em que os introvertidos, aqueles que são mais recatados, que gostam mais de ficar dentro de casa, que valorizam mais o pensamento, a reflexão, eles já tiveram mais em alta, na crista da onda, como costumamos dizer. Hoje em dia, depois do advento da TV, do cinema, do teatro, ela diz que estamos predominando o culto, o valor à personalidade, no sentido de que desejamos ser fascinantes, envolventes, apaixonantes, desejamos brilhar. O brilho nos chama muito a atenção. Quanto mais eu aparecer, quanto mais brilhos eu carregar, quanto mais diferente eu for, eu mais vou ter a atenção do público. Então, a pessoa que é muito comunicativa, que ela se expõe, que ela se mostra, que ela não tem problema com a sua aparência, ela chama mais atenção, ela tem mais ibope na nossa sociedade atual. Isso é natural, e ela mesma explica, são partes do ser humano e tudo bem. Os introvertidos têm seu espaço, têm seu valor, têm seu momento. Eles também já foram muito valorizados. Hoje é tempo de extroversão, de brilhar, de fascinar, de TV, de aparecer, de ter. O problema não é entre um e outro, entre uma característica e outra. O problema é quando extrapolamos. Então, ser introvertido faz parte da natureza, ser extrovertido também. O problema é quando o introvertido acaba ficando tão dependente do dentro, do mundo de dentro, que ele se isola. Então, ser introvertido é uma coisa, ficar isolado, fugir do convívio é outra. E o extrovertido também é saudável, desde que ele também não ultrapasse alguns valores. Por exemplo, para eu brilhar, aparecer e ser reconhecido, vale qualquer negócio, inclusive passar por cima de valores éticos e morais.
Aí a extroversão acaba se tornando corrupção. E o que nós temos visto muito hoje é isso. É que parece que nós perdemos a medida daquilo que fascina, daquilo que envolve. Parece que estamos cada vez mais, a pretexto de brilhar, fazermos qualquer negócio. Temos essa atração por tudo que reluz, mas esse brilho, ele também, nessa forma que estamos apresentando, ele é passageiro, porque o ouro, a purpurina, a fascinação, tudo isso é transitório, não é um valor que de fato eu posso carregar para sempre. Eu posso dizer que eu tenho valor enquanto carrego uma pedra preciosa, mas e aí o dia que essa pedra não estiver mais comigo? Onde fica meu valor? Então aquilo que brilha desse jeito que estamos descrevendo é passageiro. É algo que nós temos, mas que não somos. E é importante então fazermos essa distinção, porque existe um outro jeito de também nos destacarmos, sem precisar ser nos cobrindo de ouro, como na lenda El Dorado. E uma outra forma que temos de mudar o nosso ponto de vista, trazendo essa questão do brilho, é pensar em termos de iluminar. Iluminar, nesse sentido, é diferente de brilhar. Quando eu brilho, eu chamo a atenção e eu causo até uma certa inveja, posso causar nos outros. Por quê? Porque aquilo que eu tenho é raro e nem todos têm. Então, olha meu vestido, olha minha joia, olha minhas posses, olha o meu poder, olha a minha fama. Quantos de nós, em termos de massa humana, temos poder, dinheiro, fama? Quantos de nós podemos dizer que somos detentores de valores passageiros riquíssimos? Poucos. Então, poucos de nós teríamos valor, isso parece que não é justo e não faz sentido. E de fato não faz sentido. Essas coisas que brilham são passageiras e elas têm o valor daquele momento. Mas elas não podem nos definir. Nós não devemos imaginar que aquilo que somos depende daquilo que temos. O que nós somos é eterno. O que nós somos é muito maior. Por isso, ao invés de investirmos nossa vida, muitas vezes perdendo a própria vida, buscando brilhar na sociedade, chamar atenção e ter ibope, nós deveríamos buscar outro tipo de caminho, que é o caminho da iluminação. Porque a iluminação, ela é para sempre. Quando eu trago luz para mim, nada me tira essa luz, porque ela envolve o meu ser. Eu sou iluminada. É bem diferente de eu estou brilhando hoje. Hoje eu estou brilhando porque talvez eu seja bonita, porque talvez eu tenha dinheiro, porque talvez eu seja famosa, porque talvez eu seja uma artista de cinema, de teatro, seja lá do que for. Mas isso passa. O que fica? A luz fica. Aquela luz que eu cultivei no meu esforço pessoal, que me fez ser uma pessoa melhor, um ser humano diferente. Essa luz é para sempre. E essa luz não causa inveja nos outros. Pelo contrário. A luz que nós carregamos dentro ilumina a vida dos outros. Nós somos como que uma lamparina que, quando é acesa, beneficia todo o ambiente. É essa luz que os grandes pensadores nos convidam a buscar. Aqueles que são religiosos, não importa qual seja a religião nos convida a isso, a nos iluminar. Iluminar é diferente de brilhar. E pensando aqui no nosso Brasil, se nós conhecemos muitos que brilham, e eu tenho certeza que se eu perguntar agora, quem é seu ídolo brasileiro? É muito provável que pessoas que brilham passem pela nossa mente. Pessoas que brilham no sentido de que hoje estão famosas, hoje estão reconhecidas, hoje estão dando ibope. Mas não necessariamente são pessoas que iluminam. Olha que triste. Muitas vezes o meu ídolo, sem que eu tivesse pensado a respeito, sem que eu tivesse percebido, é alguém que brilha, brilha para si, brilha por si, brilha sozinho. Não é alguém que ilumina, não é alguém que transfere sua luz e beneficia onde está. Mas será que não tem brasileiros que iluminam? Os que brilham, a gente nem precisa dizer. Eles estão aí na mídia, mesmo que a gente não queira, a gente fica sabendo deles. Mas eu escolhi 2 para trazer hoje como exemplo,
de pessoas que iluminam, ainda que não sejam brilhantes no sentido de aparecer, porque nós nem conhecemos. Quer ver? Quem conhece uma pessoa que se chama Susana Herculano Rousel? É brasileira, é uma neurocientista e ela teve o seu nome reconhecido no mundo inteiro. Por quê? Uma coisa tão simples, sabe o que ela fez? Ela conseguiu contar o número de neurônios que nós trazemos no cérebro. 86 bilhões. Eu preciso ler sobre a Susana, porque nem eu sabia dela. Isso faz parte da nossa sociedade atual, que pena. Talvez se eu tivesse que falar de outras pessoas que brilham, eu saberia falar de cor, ainda que eu nem quisesse. De tanto que isso aparece na mídia, as pessoas que brilham porque jogam purpurina em si mesmas. Essas a gente conhece, esses brasileiros. E quanto que eles iluminam o lugar onde estão, quanto benefício eles fazem para a humanidade. Quer ver um outro brasileiro? Miguel Nicoleles. Sabe quem é? Pois é um cientista brasileiro. Ele foi reconhecido pela mais importante revista científica do mundo. E ela disse que ele faz parte de 20 dos maiores cientistas do mundo. Entre os 20 maiores cientistas do mundo está um brasileiro. Você sabia disso? Mas tenho certeza que você sabe o nome daquela cantora, daquele cantor, daquele que brilha, daquele que aparece sempre colorido e cheio de purpurina. Sabe o que esse cientista fez? E eu acho que isso vocês lembram, porque isso a mídia, pelo menos, mostrou. Lembra aquela pessoa que ele era paraplégico, mas ele conseguiu ficar em pé e dar um chute? Na Copa de 2014 no Brasil, ele era paraplégico, mas ele conseguiu com um equipamento dar um chute numa bola. Vocês lembram disso? Foi emocionante a cena. Pois é, foi um brasileiro que construiu aquele equipamento, que permitiu uma pessoa ficar de pé novamente. Essa pessoa ilumina. Susana, Miguel, obrigada em nome dos brasileiros por iluminarem o mundo, por não se preocuparem com purpurina, por não fazerem questão de curtidas nas redes sociais, por não precisarem atribuir valor se cobrindo de ouro, mas por dedicarem sua vida para iluminar o mundo. Vê como é diferente brilhar de iluminar? E daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre isso. A editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos e agora, as boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenz Ribeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. E estamos aqui aproveitando essa reflexão a respeito da diferença entre brilhar para a sociedade, se cobrindo de purpurinas, ganhando curtidas nas redes sociais, e iluminar, trazendo luz, trazendo mudança, trazendo transformação para o ambiente. Infelizmente, na maioria das vezes, nós sabemos de cor quais são os ídolos da sociedade. E dentre esses ídolos, talvez a maioria, se não forem todos, são aqueles que brilham, porque são esses que costumam ser mais disponibilizados pela mídia. A mídia corre atrás porque nós gostamos disso, de contar pra gente a respeito das histórias dessas pessoas que ganham curtidas, que ganham milhões,
que se cobrem de ouro, que estão sempre bonitas, aparecendo em selfies nas redes sociais. Poucas vezes nós ficamos sabendo a respeito das pessoas que também têm destaque, mas não na grande massa, pela grande mídia, porque não brilham como a purpurina, mas iluminam. Iluminam as próprias vidas, iluminam a própria consciência, iluminam a vida de outras pessoas, fazem o bem para a sociedade, transformam, buscam tecnologias para ajudar a sociedade, fazem descobertas em nome da ciência, da medicina, mas nós não sabemos deles, porque não vivemos uma época em que isso dá ibope. Não me interessa muito se tem lá um cientista que nem lembra às vezes de se alimentar, porque está lá no seu laboratório, num trabalho de iluminação, que vai iluminar a vida dos doentes. Não nos interessa isso. A gente quer sim que ele fique lá trabalhando, mas não é isso que nós gostamos de ver. Nós gostamos de ver brilho, nós gostamos do Eldorado, daquele governante, daquela tribo na lenda que tomava banho de ouro. Ah, se pudéssemos tomar banho de ouro, isso a gente queria. Mas debruçar no laboratório e passar 24 horas fazendo uma pesquisa que vai curar alguma doença, ai, deixa para quem leva jeito para isso. Engraçado. Levar jeito para ter dinheiro parece que todo mundo leva. Levar jeito para se esforçar e dedicar sua vida em benefício do coletivo parece que não é para todo mundo. É sobre isso que estamos falando, a diferença entre brilhar e iluminar. Jung, o psiquiatra reconhecido, que inaugurou essa linha da psicologia profunda, que investiga o inconsciente, ele fala a respeito da importância da iluminação das sombras. Essa iluminação das sombras não é algo que se faça no mundo de fora, pelo contrário. Ele nos convida a um mergulho para o nosso próprio inconsciente, em busca daquilo que está desconhecido, em busca das nossas partes obscuras, negadas, reprimidas. Ele diz que no inconsciente há ouro. Não é esse ouro que os europeus quiseram procurar aqui quando chegaram nas Américas. Esse ouro não é do mundo de fora, é o ouro da nossa alma, do nosso pensamento, do nosso sentir, do nosso coração. Esse ouro que está lá é muito mais precioso do que o ouro de fora que um ladrão pode roubar quando eu menos espero. Para isso, Jung diz que precisamos ter a coragem de sermos heróis de nossas próprias vidas e desligarmos um pouco a atenção do mundo de fora. Quer dizer, pare de se preocupar um pouco com a vida do vizinho, em julgar o outro, em perseguir aquele terceiro e gaste mais tempo olhando para você. Faça mais diálogos com o espelho. Tenha coragem de perguntar para si mesmo: o que é que existe dentro de mim? Cadê o ouro que está escondido dentro, lá no mais profundo do meu inconsciente? O que eu não sei a respeito de mim, quem eu sou no meu mais íntimo? Isso sim é expedição importante de ser feita, ao invés de correr atrás, dando jeitinho brasileiro para ver quem carrega a pedra mais preciosa. Vamos atrás dessa pedra preciosa que é a única, que se chama na linguagem junguiana si mesmo. Eu que sou única e que sou preciosa por ser quem eu sou. Mas quem eu sou? Eu sou joia, mas não joia que brilha, joia que pode iluminar, como Suzana, como esses grandes cientistas brasileiros que dedicaram o seu mundo interno em benefício da sociedade. Buda também, o budismo também propõe o caminho da autoiluminação. Ele diz que a melhor forma de auxiliarmos o nosso coletivo, de impactarmos bem nossa sociedade, não é brilhando, não é nos cobrindo de joias, não é tendo poder material, mas é buscando o caminho da autoiluminação. Quando não seremos mais peso para a sociedade, nem problema, pelo contrário,
onde estivermos, influenciaremos as pessoas ao nosso redor, que se sentirão acolhidas, que se sentirão validadas e valorizadas. É tão bom estar perto de alguém que olha pra gente com esse olhar profundo, que não nos julga pela aparência, que tem sempre um tesouro guardado para oferecer, mas um tesouro que os olhos da carne não são capazes de perceber. É tão bom estar perto de pessoas assim. Por que não nos dedicamos mais tempo da nossa vida a esse tipo de iluminação? Jung fala que a iluminação, ela não é conseguida pela admiração da luz. A sua frase é assim: ninguém vai se iluminar imaginando figuras de luz. Ele quis dizer que a iluminação, ela requer um esforço, é na batalha do autoconhecimento. Quando eu vou lá para dentro de mim, nas minhas áreas sombrias, em busca do ouro que está escondido, é para eu descobrir aquilo que me incomoda, e aí eu vou ter chance de reparar, de modificar, de transformar. A autoiluminação é isso, é a reforma do nosso mundo interior, para que a gente possa substituir aquilo que me faz mal, que são os vícios, os conflitos, os medos, os traumas, e repor, transformar isso para a luz, superando, sendo resiliente, transformando, reformando o nosso mundo íntimo. Imagina se um dia eu tive medo de uma coisa, me dediquei a entender esse medo, procurei transformá-lo em coragem, e depois de um tempo eu olho e digo assim: nossa, não tenho mais medo como eu tinha antes. Isso é, eu me iluminei um pouquinho mais. Agora sou um ser um pouco mais de luz, porque quando eu estiver no ambiente, eu não vou contagiar as pessoas com o meu medo, porque eu dei conta dele. Eu me iluminei, não tenho mais aquele medo, pelo menos. Agora, quando eu estiver no momento com algumas pessoas, ao contrário, ao invés de causar medo onde eu estou, eu tranquilizo pela coragem da fé que eu desenvolvi. Isso é iluminar. Iluminar a si, iluminar aos outros. O Evangelho de Jesus conta que no final da sua vida, Pedro, por onde ele passava, a sua própria sombra curava as pessoas. Imagina o que era esse ser de luz que ele se tornou. Pedro nem sempre foi assim, porque no começo da sua vida, inclusive, ele nem deu conta de provar a sua amizade a Jesus e negou o próprio Mestre 3 vezes, como a gente sabe. Mas ao longo da sua vida, ele se dedicou a se iluminar. Não quis se cobrir de brilho para fazer inveja para quem não tem. Se dedicou a se transformar e conseguiu, no final da sua vida, iluminar os ambientes por onde passava, fazendo bem aos outros. É esse o convite da nossa reflexão de hoje. Ao invés de tanto esforço, tentando brilhar mais que o vizinho, tentando causar inveja, impacto, em ser lembrado a respeito das coisas que carregamos e que temos, o convite é: vamos dedicar nosso tempo, nossa energia, nosso interesse para a autoiluminação. Vamos iluminar o ambiente, iluminar nossa consciência, iluminar a vida dos outros. Vamos trazer luz onde existe trevas. Fica esse convite para reflexão.